noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui em Ourinhos, primeira vez aqui com os irmãos. Conheço bastante, vários irmãos aqui. E eu louvo a Deus também que pela internet, alguns que nós acabamos nos conhecendo pela internet, conheci aqui também. E é uma honra estar aqui. Minha esposa veio comigo aqui em Ourinhos. E eu vou estar amanhã também, às 10 da manhã, às 18 horas aqui, amém? Já que não vim, vou bater a meta, amém, irmão? Vou estar aqui o tempo inteiro com os irmãos, tirando o atraso. Mas é uma alegria, uma honra estar aqui, pastor Celso, né? Quero agradecer você, toda a sua família. São muito queridos meus, exemplos de Deus para a minha vida. E eu louvo ao Senhor por estar aqui numa igreja tão intensa, apaixonada. São 14 igrejas, né, pastor? 14 igrejas cheia da glória e da unção do Senhor. É uma honra estar reunido aqui com os irmãos, amém? Eu tentarei ser o mais breve possível, amém? Eu vou me comportar, mas eu queria que você não fosse embora, amém? Eu lembro os irmãos que o Pentecoste, né, aconteceu de qualquer forma, mas algumas pessoas não estiveram lá. Então diga para o irmão que está do seu lado: tem coisa que tem hora certa e momento certo. Você precisa estar no lugar certo e na hora certa. Quem crê nisso, diga amém. Eu acredito nisso piamente. A gente fala que propósito tem tempo e modo, né? Então o momento certo e modo tem a ver com o nosso comportamento. Ou seja, eu estar no lugar certo, no tempo certo de Deus. Eu queria, antes de pregar, só fazer dois breves anúncios, né? O primeiro é sobre meu seminário profético. Quem já está sabendo do seminário profético, levanta a mão aí. Glória a Deus. Alguns irmãos. Deus tem colocado no meu coração a ensinar de maneira simples, né, a respeito do sobrenatural. Alguns anos atrás Deus havia dito para mim que Ele me mostraria como trazer o céu na terra. Eu creio que isso tem a ver com a nossa identidade, e que eu também ensinaria as pessoas a andarem debaixo dessa unção. E recentemente nós estamos agora indo para a terceira turma de um seminário presencial profético lá em São Paulo, lá na capital, lá em Interlagos, lá perto do Brooklyn, na verdade, é um espaço específico. E muita gente tem sido edificada, tem aprendido a profetizar. Aqueles que já profetizam têm edificado o ministério profético. E outra oportunidade eu falo melhor sobre isso, para nós ganharmos nosso tempo aqui hoje, amém? Os meus primeiros livros acabaram, aqui está só os últimos agora, o terceiro e o quarto livro. O terceiro livro que eu escrevi no ano passado chama-se Concluindo Etapas, uma vida de ciclo. Você precisa ler esse livro, amém, meus irmãos? Esse livro aqui fala da bênção que é você concluir algo de maneira correta. Deus inspirou meu coração no Salmo 121, verso 8, o qual diz que Deus guardaria a sua saída e a sua entrada. E o que me chamou a atenção, pastor, foi que está ao contrário de Deuteronômio 28, que diz que Deus te guardaria a sua entrada e a sua saída. Aqui está o inverso, né? Está saída e entrada. E o Senhor ministrou no meu coração que existem coisas que precisam ser concluídas de maneira correta. E quando você conclui debaixo de uma bênção, um ciclo na sua vida, o próprio Deus te coloca em outro. Quando você vê alguém que nunca consegue recomeçar, é simplesmente porque ele não soube terminar. Existe forma de terminar, e eu quero que você tenha esse livro, porque isso é importante demais para você entrar em um novo ciclo da sua vida. Nós somos uma geração, a geração brasileira, que na verdade conclui as coisas de maneira muito errada. Sai do emprego, processa, sai da igreja, fala mal do líder, do pastor, sai de um relacionamento, odeia pessoas, nunca conclui de maneira correta, e assim nunca tem a bênção para começar debaixo do favor e da graça de Deus. Então, compre esse livro. E esse daqui, eu quero falar algumas coisas, pregar algumas coisas, está no meu coração para falar com os irmãos hoje. Chama-se Atraídos por Tua Glória. Só compre esse livro se você tiver fome pela glória de Deus, amém? Porque eu tenho certeza que você vai ter uma experiência gloriosa quando você estiver lendo ele, assim como eu tive quando eu estava escrevendo, e quando Deus me deu cada uma dessas palavras, cada uma dessas revelações que eu coloquei aqui. Então no final você pode adquirir lá na frente. Quando você compra os meus livros, você abençoa uma obra, uma associação de 3 crianças que moram dentro da minha casa.
3 crianças brasileiras. Você faz parte de um projeto, você não tem noção, é uma bênção, amém? Glória a Deus, isso aqui é do pastor Celso, pastora Solange, está guardado de vocês, amém? Aqui, você pode comprar. O sábio disse, se for necessário, venda tudo o que tem e compre sabedoria, amém? Quantos querem receber mais de Deus aqui? Eu quero tentar pregar em 25 minutos, será que eu consigo? Vamos orar para isso? O pastor orou por mim, eu queria orar para que o Senhor fale com você aqui hoje, por intermédio dessa palavra, amém, meus irmãos? A palavra de Deus diz, conforme a medida que nós tivermos medido, nos medirão também, e ainda se acrescentará mais. Fala para quem está do seu lado, a importância que você dá, o valor que você dá, para as coisas do céu, é o tamanho da resposta, que o céu te corresponde. Diga para ele, porém tem um detalhe, será acrescentado mais ainda, amém? Eu sei que alguns precisaram ir embora por conta do horário, mas você está aqui hoje, a palavra vai ficar gravada para os irmãos também assistirem, amém? Mas vamos orar, curva a sua cabeça, vamos orar para que o Senhor nos dê graça, espírito de revelação. Se os irmãos puderem dar só um pouquinho de retorno para mim mais aqui, por favor, puder aumentar meu retorno, amém? Eu vou falar pertinho do microfone. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai de amor, eu clamo que a tua graça venha sobre nós, haja espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento do Senhor, e que nessa noite, eu e meus irmãos, sejamos edificados pela tua palavra, e que a unção do teu Espírito seja liberada sobre a nossa vida, e que possamos sair daqui hoje, carregados por uma unção nova, para um novo momento, para um novo ciclo, para liberar da graça e do poder do Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoa esta palavra e dê revelação ao nosso coração, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Eu queria ministrar, e o tema dessa palavra é a glória dos filhos. Quem é filho amado de Deus aqui? Eu acho que essa palavra vem completar aquilo que já começou, já tem acontecido na vida dos irmãos, mas eu sinto meu espírito de transmitir essa verdade espiritual. O Salmo 90 é um salmo muito inspirativo. Salmo 90 é um salmo de Moisés. E eu já encontrei tanta coisa. Meu primeiro livro eu escrevi com um texto que eu achei no versículo 12. E cada dia eu acho uma revelação nova dentro desse texto. E aí eu estava lendo e Deus falou algo poderoso. Salmo 90, verso 16. Alguns textos aqui eu só vou citar, você anota e confere depois, porque eu quero terminar um pouquinho mais cedo, amém, irmão? Mas eu não queria que você perdesse a revelação, então alguns eu vou ler e você só confere depois, amém? Salmo 90, versículo 16 diz assim: e aos teus servos apareçam as tuas, diga, obras, e aos seus filhos apareçam o que, meus irmãos? Diga assim, a glória. Eu fiquei pensando de onde Moisés tirou essa ideia, porque eu creio que tudo que está na Bíblia tem um propósito para estar na palavra de Deus. E tratando-se de Moisés, né? Então eu acho que cada coisa que ele escreveu dentro desse texto, e eu já encontrei alguns outros que tem a ver com a sua experiência de vida, eu também entendo que esse versículo 16 foi um episódio da vida de Moisés, a qual ele presenciou algo que tem a ver com a nossa geração. Então o que o texto está dizendo aqui de maneira simples? Está dizendo que as obras, ou seja, os feitos de Deus, Deus deixou para os servos. E aí ele diz que a glória dele, ele manifestaria para uma nova geração. Diga comigo assim, a geração de filhos. E aí quem é essa geração? Essa geração é a nossa. Mas onde que Moisés teve essa experiência? Você deve lembrar da história que Moisés um dia, Deus falou que não subiria na terra prometida com ele, mas que mandaria os anjos. Quantos lembram dessa passagem? Você já deve ter assistido na Record, ou lido lá em Gênesis, ou em Êxodo, né? Em Êxodo. E aí o que acontece lá em Êxodo? Quando Deus diz que não vai subir, Moisés ora e diz: Senhor, se a sua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar, ou seja, nos impeça de ir. Isso aqui é uma oração sincera. É gente que conhece que é gente. Porque eu confesso que no lugar de Moisés eu também falaria o mesmo. Deus, me impede de ir, porque o Senhor sabe que eu vou ser tentado, eu vou acabar indo, mesmo sem a sua presença. E aí Moisés ora assim ao Senhor, e aí acontece algo interessante. Depois de muita insistência de Moisés, Deus fala: beleza, Moisés,
a minha presença vai com você e eu te darei descanso. Diga para o irmão que está do seu lado: Canaã não é descanso. Diga para ele assim: descanse a presença em Canaã. Posso ouvir um aleluia? E aí o que acontece? A presença vai. Aí Moisés aproveita que céu estava aberto. Na velha aliança não é algo normal céus estarem abertos. E aí ele aproveita a bondade de Deus e levanta a mão e fala: eu tenho mais um pedido. Aí Deus olha: pois não, Moisés? E ele diz: rogo-te que me mostre a tua glória. E aí você conhece o texto: coisa difícil você me pediu, Moisés. Mas vamos ler essa parte aqui. Êxodo capítulo 33, põe aí pra gente, verso 18, vou ler bem rápido, até o verso 23 eu vou ler com os irmãos. E aí diz a palavra de Deus: e então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu o Senhor: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E ainda acrescentou: não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. E disse o Senhor, aí Deus faz um trato com Moisés agora aqui: eis aqui junto a mim, e tu estás sobre a, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, diga comigo: glória. Moisés pediu para ver o que? Diga: face. Deus está dizendo o que? A face dele é o que? Glória. Fechou até aí, irmão? Mesma coisa, a glória de Deus é a face de Cristo, amém, meus irmãos? E aí o texto continua dizendo aqui, versículo 22, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado, e depois de ter tirado a minha mão, tu verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Pensa na cena, irmão, imagina um monte gigantesco. Deus fala para Moisés: ó, tem um lugar junto a mim, vem para cá, fica pertinho. Eu vou fazer o seguinte, Moisés, eu vou de frente, só que você não pode ver o meu rosto, então eu vou pôr a minha mão. Imagina o tamanho da mão, né? O tamanho da fenda e o tamanho da mão. E Moisés parado, olhando aquilo, e a mãozona de Deus na frente, e Deus está dizendo: eu vou passar toda a minha bondade diante de você. Aonde que está a bondade de Deus? Fala para o irmão que está do seu lado: na face. Segura aí. E aí o que está acontecendo? Deus coloca a mão. Quando Deus vira de costas, os dedos de Deus começam a escorrer. E a Bíblia diz que Moisés vê Deus de costas. Diga aleluia. Irmão, na Bíblia assim, dessa maneira, eu acho que não teve nenhum outro homem que teve uma experiência pessoal de ver Deus ao menos que de costas. E aí a Bíblia diz então que os dedos de Deus, eles começam a escorrer, e Moisés vê Deus de costas. Pastor, mas por quê? E o que tem a ver essa experiência? Eu acho que ali Moisés concluiu o verso 16 do Salmo 90. Por quê? Porque o Salmo 90 diz que os feitos, a mão de Deus, o que Deus pode fazer, está para a geração de Moisés. Está para Moisés. Moisés vê a mão. Mas quando Deus vira de costa, a Bíblia diz que o Velho Testamento é sombra do quê? Do Novo. Se o Velho Testamento é sombra do Novo, e Moisés está aqui, Deus vira as costas para Moisés, Moisés só vê a mão. Para quem que está voltada a face de Deus? Diga: para a geração dos filhos. A face de Deus está virada para a nossa geração. Então Moisés concluiu: a geração de Moisés pode ver a mão, os feitos, mas a glória, apenas a supervisão de ourinhos. Os irmãos que estão aqui reunidos, esta geração que está aqui reunida, apaixonada pelo Senhor, para manifestar o céu na terra. Diga aleluia. Aquela experiência, irmão, foi algo tão glorioso. Tanto é que Moisés, acredito eu, que registra no verso 16 esta verdade. Ele se contentou, ele não pede mais para ver face, porque ele está convicto que a face está para aqueles que são da nova aliança, que somos nós. Mas ele sabe que lá ele veria os feitos. Legal. Moisés agora vai para casa. 40 dias depois Moisés vai para casa. Ele recebe lá as tábuas que o Senhor deu direção, instruções para os hebreus. Moisés chega em casa. Quando Moisés entra em casa, Arão, Miriam e mais alguns parentes dele que estavam lá, começam a olhar o rosto de Moisés e dá um salto.
e diz que o rosto dele está brilhando. O interessante aqui é que Moisés não percebeu que o rosto dele estava brilhando. Como é que ele descobriu? Alguém que estava por fora viu aquela manifestação gloriosa externa. E aí o que acontece a partir dali? Com o rosto brilhando, fumegando, Moisés agora chega diante de todo Israel e faz o quê? Começa a dar as instruções do Senhor. Aí uma doutrina começa lá, que Moisés resolve fazer o seguinte: a partir dali, depois que falou com os hebreus, Moisés coloca o véu. E na semana inteira, para lá e para cá, Moisés de véu. Eu entendo que Moisés colocou o véu pelo primeiro motivo. Eles não conseguiam fitar os olhos em Moisés por causa da glória de Deus que estava sobre a face. Esse era um dos motivos, mas não era o motivo pelo qual Moisés usava o véu. Porque você vai perceber que acontece alguma coisa interessante. Quando Moisés ia orar, o que ele fazia? Tirava o véu e orava. A Bíblia diz que o rosto dele fumegava e ele chegava sem véu diante dos hebreus e entregava tudo aquilo que Deus falou. Não é assim que está escrito na história? E aí o que acontece? Depois colocava o véu novamente, e isso se repetiu durante muitas vezes. A pergunta que eu sempre fiz foi: por que Moisés usava o véu? E durante muitos anos eu preguei dizendo: não, por causa da glória, está escrito também isso. A glória era muito forte, então os irmãos não podiam olhar, não tinha microfone na época. Imagina aqui, se eu tirar o microfone e gritar, o som vai propagar. Mas se eu não puder olhar para você, não vai se propagar. Então eu ficava pensando que era isso. Até o dia que eu entendi que o apóstolo Paulo entregou Moisés, irmão. E eu lembro que quando eu li esse texto, eu comecei a pular dentro da minha sala, porque eu falei: Deus, agora eu entendi para quem que está reservada a sua glória. E aí Paulo então explica por que Moisés utilizava o véu. O interessante é que o texto que Paulo usa para explicar é um que a gente prega todo dia. Só que eu descobri também que esse texto, ele é muito mais profético do que a gente tem lido. E você só consegue compreender ele de trás para frente, e não da frente para trás. Que é 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Quando diz que com o rosto desvendado, contemplamos como por um espelho, e por aí se vai, daqui a pouco eu falo disso. Mas volta aqui comigo seu raciocínio. Moisés então agora para lá e para cá, e Paulo entrega Moisés. E eu quero ler com você para você acompanhar. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12 a 16. Então vamos voltar e ler de trás para frente o negócio, amém? Verso 12, diz assim a palavra de Deus, obrigado. Tendo pois tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem, o que, meus irmãos? Diga, a terminação. Eu estou pedindo para você ler essa parte, porque você que precisa ter a revelação, antes de eu transmitir a revelação para você, amém? Quer ter essa experiência aqui hoje? Eu não vim apenas ministrar para os irmãos, eu vim para que você seja tomado de revelação do Senhor aqui hoje. Esse é meu encargo, irmão, toda vez que eu prego a palavra de Deus, é que você tenha uma revelação maior do que a minha que eu estou transmitindo, amém? E aí o que acontece? Por que Moisés colocava o véu, diz o texto? Para que os filhos de Israel não atentassem à terminação daquilo que desvanecia, ou do que se desvanecia. Espera lá, vamos entender algo aqui. Paulo está dizendo, a glória que estava no rosto de Moisés, era uma glória, diga, terminal. E ele conclui dizendo, aquilo que desvanecia, ou seja, aquilo que se apagava. Então olha, Moisés está safado, irmão. Para que Moisés está usando o véu aqui? Para não mostrar para os hebreus que aquela glória estava apagando. E eu entendo o coração de Moisés. Pensa comigo aqui, irmão. Pastor Celso chega aqui no domingo, o rosto dele brilhando igual o sol, e ele fala aqui no culto das 10 das 18. Como é que os irmãos saem daqui? Contando para todo mundo. Chega na terça-feira, o que está acontecendo com o rosto de Moisés aqui, que é o pastor? Está apagando. Eu pergunto para você, irmão, se ele prega, ou se eu pregar aqui para você o rosto brilhando, e amanhã às 10 da manhã, meu rosto estiver menos brilhando, o que você vai falar? Já brilhou mais, viu? Já teve época aí que esse rosto aí fumegava. O de ontem foi poderoso, hoje aí está mais ou menos. É assim ou não é? Então o que Moisés fazia?
colocava o véu, para as pessoas não perceberem que a glória estava apagando. Tanto é que depois ele orava, ele aparecia como? Sem véu, porque a lâmpada acendeu, a glória manifestou novamente. Só que ela sempre apagava, porque Paulo está dizendo que aquela glória era, diga assim, terminal. Terminal, você precisa saber disso. Vamos concluir o texto aqui. Qual versículo que nós paramos aqui, irmãos? Verso 13, né? Verso 14 agora, é isso? Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo, o que aconteceu com o véu? Foi removido. Versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles, ou seja, judeu, se converte ao Senhor, o véu lhe é, diga-se comigo, retirado. Então, resumo da ópera: por que Moisés, ou para que Moisés usava o véu? Para não mostrar que aquela glória, ela terminava. No texto que você leu, você vai ver Paulo separando esses dois tipos aqui de manifestação, e ele diz que essa glória da velha aliança era a glória terminal, a glória desvanecente. E mais para frente ele vai nos ensinar que a glória que está reservada, a gente vai ler daqui a pouco, para a nossa geração, é uma glória, diga comigo assim, permanente. Pastor Noé pregando aqui disse isso, a respeito do propósito de Deus. Quem permanece você é o Espírito, é a unção do Espírito. Então preste atenção aqui, só para você acompanhar o raciocínio comigo. Paulo agora separa essa glória em dois tipos. Diga-se comigo, desvanecente, é que apaga. E diga-se comigo, permanente, não apaga e é para sempre. E ele chama a glória da velha aliança, que é o ministério da condenação, é o ministério da lei. Ele chama essa glória de glória desvanecente. E a permanente, ele diz que é a glória da nova aliança, chamando de ministério da justiça. Então preste atenção nessa divisão. Vamos falar de cada uma delas aqui. Glória desvanecente. Pastor, é uma glória que é de Deus? Sim, é a glória da velha aliança. É uma glória de Deus, mas ela tinha um objetivo. O primeiro delas era o seguinte: não mexia nas coisas por dentro, mexia nas coisas apenas por fora. Eu disse aqui que Moisés nem percebeu que o rosto estava brilhando. Foi alguém que contou. Moisés não arrepiou, não caiu no chão, não ficou jogado orando em língua, que quer que seja. Ele apenas saiu normal, foi para casa e alguém contou que o rosto dele estava brilhando. Então o que é a glória desvanecente? É uma glória que ela tem um propósito específico, mas depois que se cumpre o propósito, diga comigo, ela se apaga. Ela se apaga. Pastor, e na velha aliança só existiu essa glória? Sim. Se você ler todas as manifestações de Deus na velha aliança, se não todas elas, ou a grande parte delas, você vai perceber claramente que era uma glória que desvanecia. Vamos lembrar aqui, glória do templo de Salomão. Quem lembra dessa glória? O que aconteceu? Salomão orou, e aí entrou uma nuvem, a Shekinah de Deus entrou no templo, e a Bíblia diz que os que estavam dentro não conseguiam ficar de pé, e os que estavam fora não conseguiam entrar. Já parou na cena? Imagina aqui, daqui a pouco a gente vai orar, a glória de Deus vai manifestar. Imagina alguém tentando entrar e a glória impedindo os irmãos de entrar. Essa é a glória da velha aliança. A glória da nova, quando começa a manifestar, quem está lá fora entra aqui para queimar junto também. Mas essa era a glória da velha aliança. Você vê Deus manifestando através de coluna de fogo, através de nuvem, mas outro dia já não existia mais. Cada dia era uma manifestação. Era a glória desvanecente. Quantos lembram aqui, vou pegar só um episódio para ser breve. Quantos lembram de Saul? Saul queria matar Davi, lembra disso? 13 anos perseguindo Davi. Nos últimos estágios da vida de Saul acontece uma experiência gloriosa. Davi se esconde em Ramá. E Ramá é cidade do que, meus irmãos? Cidade dos profetas. Diga aleluia. Davi se esconde em Ramá. E a Bíblia diz que alguém contou para Saul que Davi está em Ramá. Aí ele manda 3 grupos de mensageiros atrás de Davi. Eu não vou ler o texto, só vou
citar a referência, 1 Samuel 19, do 18 a 24, beleza? Saul manda 3 grupos de mensageiros prender Davi para matar Davi. Eu imagino que eles saem com o mesmo espírito de morte: vão matar Davi, vão matar Davi, vão matar Davi. E a Bíblia diz que eles, quando colocam o pé em Ramá, os caras começam a profetizar. E alguém conta para Saul: o grupo foi lá, começou a profetizar, pisou em Ramá, profetizou. Ele manda o segundo, o terceiro grupo, acontece a mesma coisa. Os caras não voltam, eles vão lá e começam a profetizar. Saul sai do seu palácio, olha para cá por favor, e diz o seguinte: eu mesmo vou lá e eu vou matar Davi. E aí a Bíblia diz que Saul está indo com o mesmo espírito de morte: vou matar Davi, vou matar Davi. E quando ele pisa em Ramá, Saul começa a profetizar também. A Bíblia diz que ele tirou as suas vestes reais e ele ficou rolando pelo chão, e ele profetizou até o anoitecer, ou até o amanhecer, diz o texto. E aí as pessoas falaram para ele a mesma coisa que falou quando começou o reinado dele: por acaso está Saul entre os profetas? Em outras palavras, estavam dizendo o seguinte: ué, Saul virou profeta a partir de agora também? Só que algo acontece que é interessante. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos: aquilo era uma glória de Deus, sim ou não? Pode colar aqui, tá? Aquilo era uma glória de Deus, sim ou não? Sim, era uma glória de Deus. Aquela experiência era divina? Sim, era uma experiência divina. Mas era uma experiência da velha aliança. E na velha aliança, qual é a glória que se manifesta? A glória desvanecente. E nós ensinamos aqui qual é a característica da glória desvanecente: ela mexe nas coisas por fora, mas não muda pessoas por dentro. Se você continuar lendo o texto, o que acontece? Aí você pode projetar 1 Samuel 20 e 31. Passa aquele êxtase, acabou a conferência, Saul se levanta, coloca as suas vestes reais, e olha o que diz o texto agora aqui. Diz o seguinte: pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro e nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque ele deve morrer. Isso aqui é Saul falando, irmão. Volta o espírito de morte sobre Saul, e agora o cara quer fazer o que de novo? Fala por irmão que está do seu lado: matar Davi de novo. Você já viu essa cena em algum lugar? Preste atenção no que eu vou falar para você. Pastor, mas aquela glória não era uma glória de Deus? Sim, era uma glória de Deus. Mas por que o cara voltou a ser o mesmo? Eu explico: é a glória desvanecente. A glória desvanecente, ela dura por um pouco, mas daqui a pouco ela apaga. Ela vem para um propósito específico. Ela tem poder de construir coisas por fora, mas ela não tem como propósito transformar as coisas por dentro. Então Saul, depois daquele êxtase, voltou a ser quem ele era. Por que eu estou pregando essa palavra, irmãos? Eu vou te falar. Porque eu temo que a nossa geração tenha uma experiência apenas com a glória desvanecente. E aí o que nós vemos hoje são pessoas que de fato tiveram experiência com Deus, mas não teve com a glória permanente. E o que acontece no outro dia? Simples: voltam a ser quem elas eram. Eu creio em tudo, irmão, e antes de você achar que eu não creio, eu creio nos moveres de Deus, eu creio na unção do Espírito, eu creio quando você ora em língua, eu creio quando você cai no chão, eu creio em tudo, irmão. Eu creio que até um dia a gente vai flutuar aqui. Eu tenho pedido isso para Deus. Mas eu quero dizer algo para você: eu creio na glória que é permanente, que além de mudar as coisas por fora, ela transforma e muda as coisas por dentro. Quem está entendendo, diga amém. E essa é a experiência da nova aliança. Então Paulo diferencia, dizendo: essa glória é a glória que desvanecia, é a glória que terminava. Quando acaba a glória, Saul volta a ser quem ele era. E aí Paulo faz o comparativo agora a respeito dessas duas glórias. Quando Tiago diz, irmão, lá em Tiago capítulo 1, versículo 22 a 23, eu só vou citar o exemplo. Tiago diz o seguinte, quando ele diz do homem que contempla, ouve a palavra, mas ele não pratica. Quem lembra disso? E ele diz que é como o homem que, olhando no espelho, vê o seu próprio rosto, depois esquece, se vai e se esquece daquilo que viu. Essa é a glória desvanecente.
você olha, vê os seus problemas, vê os seus defeitos, tem aquele momento de falar, a coisa não está legal, mas amanhã volta a ser quem era, porque se tornou um mero ouvinte, viu, percebeu, mas não transformou. Agora olha que coisa poderosa, Paulo pega o mesmo espelho que Tiago está usando aqui. Tiago diz que um homem olha, pastor Celso, e ele vê ele mesmo, e daqui a pouco ele esquece do que viu. Mas aquele que teve uma experiência na nova aliança, com a glória que é permanente, põe para nós 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, por favor. Olha o que diz a palavra de Deus: e todos nós, aleluia, com o rosto, diga comigo, desvendado. O que é um rosto desvendado, meu amado irmão? É um rosto sem véu, ou seja, na cara larga, com o rosto desvendado, sem precisar esconder ou temer que essa glória venha de se apagar. Paulo pega o mesmo espelho e diz o seguinte: com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, o que acontece? Uma experiência interior, aleluia, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, diga aleluia. O que Paulo está dizendo aqui? Preste atenção, você agora está olhando por esse espelho, só que tem uma coisa diferente, quando você tira o véu, o reflexo que você vê, não é mais o seu, porque a Bíblia diz que agora você está em Cristo. É como uma mulher grávida, ela tem um bebê dentro da barriga dela, quando você olha, você sabe que tem um bebê lá dentro, mas quando você olha para essa mulher, você está vendo a mulher. Eu quero falar, nós estamos em Cristo. Quando o Senhor olha para nós, Ele não nos vê, Ele vê Cristo em nós. Só que eu vou dizer algo mais poderoso que isso. Paulo está dizendo que agora quem olha não é mais Deus, agora é você. Você olha agora com o rosto desvendado, você fala, estranho, sumiu a minha imagem. Você não consegue mais se ver. Você começa a ver o quê? O reflexo da glória de Deus. E quando agora esse brilho dessa glória que você está vendo, quando você tem revelação, quando você contempla o Senhor, a palavra de Deus diz que agora você é transformado de glória em glória. Ou seja, quanto mais você vê glória, mais revelação você tem, mais uma transformação acontece aqui dentro do seu interior. Pastor, que glória que é essa? Diga comigo, glória permanente. Por que nessa a gente não precisa de véu? Porque essa não apaga. Posso ouvir um aleluia? Essa glória é para sempre. A palavra de Deus diz que aquele que se uniu ao Senhor, se tornou o quê? Um só espírito com Ele, amalgamou, não tem mais como separar. Então preste atenção, essa glória tem uma manifestação diferente. Ela não muda apenas as coisas por fora, ela muda como consequência, mas essa glória tem outro objetivo: mudar as coisas por dentro. Quem está entendendo essa palavra, olhe para cá por favor. Qual é o objetivo da glória permanente? A palavra de Deus diz, mudar as coisas por dentro. Eu creio que a transformação, ela pode acontecer de duas formas. Pastor Celso, a coisa que eu mais amo na nova aliança se chama regeneração. Para mim esse é o maior milagre. Nicodemos não entendia isso. Ele falou, tem que voltar para a barriga da mãe. Mas o Senhor falou, não, tem que nascer da água e do Espírito, cara. Deixa eu falar para você, o maior milagre não é uma porta de emprego se abrir, não é você ficar rico. O maior milagre é quando a semente, a divina semente é colocada dentro do seu interior. É quando você morre com Cristo através do batismo, e a semelhança dele você ressuscita para uma novidade de vida. Sabe o que acontece? Essa semente que é colocada dentro de você começa a produzir algo. Então preste atenção, essa regeneração, essa transformação, ela acontece de duas frentes. A primeira você conhece, Romanos 12, verso 1 e 2. Ela acontece de maneira intencional. Intencional. Eu queria só pegar, acho que é John Maxwell que diz isso. Ele diz o seguinte, ele fala assim, ele fala que a transformação, a mudança, ela precisa ser intencional, porque ninguém muda por acidente. Creio em termos, ok? Mas eu creio que ela tem que ser intencional. Renovação da mente é intencional.
Você olha e fala, viu, era de uma forma, agora você tem um padrão novo. Aí você abre mão da sua opinião, se modela a verdade da palavra de Cristo. Isso é intencional. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus, isso aqui é intencional. Você podia ter ido embora, mas você ficou aqui. Fala para o irmão que está do seu lado, é intencional. O que a manifestação intencional vai produzir? Uma transformação. Mas o outro lado da moeda é que além de intencional, a regeneração, a transformação, ela também pode ocorrer de outra forma. Fala para o irmão que está do seu lado, consequencial. A Bíblia diz aqui, quando você contempla, você é o quê? Diga, transformado. Você lembra aqui do Salmo 115, quando fala da imagem de idolatria? Esse é um dos primeiros textos que a gente aprende para falar para os católicos, é ou não é? Olha, quem adora a imagem se torna semelhante à imagem. Tem boca, mas não fala. Quem aprendeu primeiro esse texto, levanta a mão aí. Poucos irmãos. Mas vou te lembrar. Quando a palavra de Deus fala a respeito da adoração de imagem, ela diz algo no final. Torna-se semelhante a ele. Os irmãos do louvor conhecem isso. Tais que o adoram. Ou seja, você se torna igual quem você, diga, adora. Amém, meus amados irmãos? Isso é o princípio da adoração. Você se torna aquilo que você admira. Vou falar igual os coaches. Você se torna aquilo que você adora. E aí o que a Bíblia está dizendo aqui? Quando você adora o Senhor, quando você contempla o Senhor, você é transformado de glória em glória. Quantos lembram aqui de Naamã e Eliseu? O cara foi lá pedir um milagre, e ele realmente se cumpre, e Naamã oferece presentes, Eliseu rejeita, e aí o que acontece? Geazi vai atrás, e mente, e fala o seguinte, não, ele estava com a cabeça em outro lugar, mandou eu vim buscar, pegou tudo que tinha, pegou o tesouro, pegou as capas, levou embora. Quando ele entra dentro da casa, Eliseu pergunta onde você estava, fala, fui ali, e nem em lugar nenhum. Ele fala, meu espírito foi com você, e assim como você desejou os tesouros de Naamã, a lepra dele também é com você. Olha que interessante, tudo aquilo que nós admiramos, nós, diga comigo, nos tornamos. Fala para quem está do seu lado, cuidado com quem se admira. Só que aí agora Paulo, vamos voltar para a nova aliança, está usando o mesmo princípio, e ele está dizendo o quê? Com o rosto desvendado, contemplamos como por um espelho, fala para o irmão que está do seu lado, somos transformados de glória em glória. Quantos aqui são apaixonados pelo Senhor Jesus? Quando você é apaixonado por Ele, quando você o contempla, através da adoração, através da palavra, através de eventos como esse, através dos seus devocionais, algo começa a acontecer. Fala para o irmão que está do seu lado, a sua identidade é transformada. Qual é o tema dessa conferência? Está na sua camiseta. Nós não somos desse mundo. Posso falar algo para você? Você não é mais desse mundo, por causa, olha aqui, por causa dessa experiência. Você não é mais desse mundo que você entrou na igreja evangélica e você é gospel. Você não é mais desse mundo porque você contemplou com o rosto desvendado e algo está acontecendo dentro do seu interior. Quando você se converteu, o seu destino, que era inferno, foi alterado. E agora o seu destino se tornou o quê? Diga para o irmão que está do seu lado, o céu. Céu se tornou o seu destino. Nós éramos meras criaturas destinadas à ira de Deus. Nós nascemos em pecado e essa era a nossa origem natural. Mas o que a palavra de Deus diz? Que quando você morre através do batismo e quando você ressuscita, você se torna a semelhança de Cristo. E o que significa isso? Coloca para nós 1 Coríntios, estou encerrando aqui. Os irmãos do louvor já podem subir, por favor. Falei que eu ia pregar rápido? Os irmãos do louvor podem subir, por favor. Vou concluir com você. 1 Coríntios capítulo 15, se puder projetar, versículo 45, senão você apenas me ouça. Eu quero orar com você aqui agora, amém? Amém, você está aqui? Aleluia, eu sei que você está cansado, mas aguenta aí, irmão. Quando acaba a nossa força, começa a força de Deus, amém? Um dia eu estava na conferência igual você. Uma pessoa me ligou e falou assim: meu namorado está vendo vulto, você pode vir aqui orar por ele? Aí eu pensei igual você agora, 11h30 da tarde, tem que ir lá. Eu falei, amanhã eu oro. Fiz igual o faraó, né?
Aí eu peguei e falei assim, aí na hora o Espírito Santo falou comigo, não faça isso. Eu falei, eu vou agora. Falei rápido para não ter que voltar atrás, né? Eu falei, o que eu falei? Sai da conferência lá no Espaço Imigrantes. Eu até sabia onde era o apartamento dessa pessoa, mas na hora, uma cegueira espiritual, que eu me vi dirigindo para outro lugar. Eu falei, o que eu estou fazendo nessa rua? Irmão, eu conheço cada canto de São Paulo. É caminho da minha casa o negócio. E eu não achava, deu um branco. Falei, tem alguma coisa estranha. Mas eu falei, eu vou lá. Já era 10 e pouco da noite. 26º andar. O cara não era crente. Quando eu entro lá, o rapaz está sentado no sofá, meio estranho. E a namorada dele está desesperada lá dentro. Aí eu peguei, o Espírito de Deus falou algo na hora assim comigo. Você precisa fluir no dom profético, amém, irmãos? O Senhor falou algo comigo assim, ó. Ele ia mandar ela pegar uma jaqueta marrom, que está lá no último quarto. E haviam 3 janelas assim, irmãos. Uma da sala, primeiro quarto e segundo quarto. A jaqueta estava nesse segundo quarto. E aí o Senhor falou comigo, ele vai mandar ela pegar, ele ia mandar ela pegar aquela jaqueta 1 minuto atrás. E quando ela fosse pegar a jaqueta marrom de couro, que está lá no último quarto, ele ia se jogar por essa janela do meio. Eu olhei para o cara assim, imagina se eu vi uma notícia dessa, 26º andar, janela aberta. Aí eu falei, cara, é o seguinte, você ia mandar ela pegar uma jaqueta que está lá no fundo, e você ia se jogar dessa janela aqui. Quando ele ouviu isso, ele começou a chorar, e ela fez isso, porque ele tinha acabado de mandar ela pegar a jaqueta, na hora que eu entrei pelo apartamento. E aí eu fui e falei aquilo que o Senhor tinha dito, e ela toda assustada, eu falei, pior não seria isso não, pior ia acontecer depois, que ela era namorada dele. Eu falei para ela, ninguém ia acreditar que ele se jogou, ia falar que você jogou ele e sua vida ia acabar aqui mesmo. Aquele cara se converteu aquele dia, levei ele para o encontro, no tempo oportuno, 30, 20 dias, 60 dias depois, nós batizamos ele, e aquela alma foi transformada e salva pelo Senhor. Deixa eu te dizer, quando é que aquilo aconteceu? Quando acabou a minha agenda. Amém? Posso falar algo para você? Eu estou acabando a palavra, mas quando acaba a nossa agenda, começa a agenda de Deus. Minhas maiores experiências foram fora da minha agenda, e eu quero declarar algo, Deus tem algo para fazer hoje com você, que nem que foi em 1 minuto de oração, mas tem algo que vai acontecer aqui hoje, e você tem 2 opções, continuar tudo do jeito que está, ou você de fato viver tudo que Deus tem reservado para você aqui nessa terra. Amém? Posso concluir aqui esse texto? O que Paulo diz agora aqui? 1 Coríntios capítulo 15, dá para projetar? Verso 45, coloca para a gente por favor. Diz a palavra de Deus, acompanhem comigo por favor. Pois assim está escrito. O que está escrito? O primeiro homem, quem era o primeiro homem, irmãos? Aê, participa comigo. Foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é o último Adão? Diga, Jesus, é Cristo, ok? O primeiro era terreno, o segundo aqui é o que? Celestial, amém? Por que eu estou te contando isso? Porque eu estou falando o que acontece quando você contempla a glória, a glória permanente. Algo acontece dentro do seu interior. Além de mudar o seu destino, vai mudar uma outra coisa na tua vida aqui. Olha o que diz o texto, continuação. Não é primeiro o espiritual e sim o natural e depois o espiritual? Ora, o primeiro homem foi formado da terra, portanto ele é o quê? Diga, terreno, igreja. Obrigado. E o segundo homem é da onde, meus irmãos? É do céu, é Cristo. Agora diz o quê? Como foi o primeiro homem terreno, tais também os demais homens são o quê, meus irmãos? Nasceu de Adão, é adâmico, amém? Todo homem que nasce de Adão, a natureza dele, a origem dele, diga comigo, é terrena. Éramos nós éramos homens terrenos, a nossa origem é dessa terra, ok? Nossa origem é dessa terra, aí nós nos convertemos, o nosso destino não é mais o inferno, o nosso destino se tornou o quê? Céu. Mas além do nosso destino, uma outra coisa foi alterada, e o que termina dizendo o texto? Parte B do versículo final 48, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem regenerou aqui, levanta a mão. Quem nasceu de novo? Então deixa eu te falar, no dia do seu batismo, esse velho homem, cuja origem era terrena,
foi sepultado com Cristo, a semelhança da morte. Mas quando você levantou das águas, assim como Ele ressuscitou, você também ressuscitou para uma novidade de vida. E quando isso aconteceu, significa que você morreu para o homem adâmico, o homem terreno, e agora nasce outra pessoa. Deus muda a sua origem. A sua origem não é mais uma origem terrena, a sua origem agora é celestial. Celestial. Pastor, por que o senhor está contando isso aqui para a gente? Eu vou explicar algo para você. Existe uma glória que está reservada para quem entende que faz parte dessa nova dispensação. Paulo continua dizendo aqui que tais homens se tornaram celestiais. Eu pergunto para você, para ser natural, você fez algum curso? Você não fez nenhum curso, você apenas nasceu, sim ou não, irmão? Vamos aí, tecladista, comigo aí, vamos junto. O que aconteceu? Você apenas, diga, nasceu. Eu pergunto para você, para ser alguém celestial, o que você precisa apenas fazer? Nasceu. E você me diz que você já nasceu de novo. Portanto, eu estou aqui para dizer algo para você. Céu não é apenas o seu destino, céu se tornou a sua origem. Se você contemplou o Senhor, Deus mexeu na sua identidade. Agora pega a parte que eu vim anunciar aqui para você. Se Deus mudou a sua origem, você tem uma responsabilidade aqui nessa terra. Pastor, qual é a minha responsabilidade? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 2, diz que você é embaixador do reino de Deus. A palavra do Senhor afirma em Filipenses 3:20 que a nossa pátria, ela não está mais aqui nessa terra. Fala para o irmão que está do seu lado, projeta para nós isso, vai, Filipenses 3:20. Pode apagar as luzes aí, fica de pé no teu lugar, por favor. Nós vamos orar agora, amém, meus amados irmãos? Lê comigo aqui, apenas o verso 20. Pois a nossa pátria está onde? De onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Posso falar algo? Você não é mais desse mundo. O véu foi removido do seu coração. Quando você olha no espelho, você não vê você mesmo, você vê a glória de Deus. E quando você vê a glória de Deus, uma experiência de regeneração acontece dentro do seu interior, que muda a sua identidade. O que Paulo afirma em 2 Coríntios 5:20? Que nós somos embaixadores do reino de Deus. Você sabe o que é ser um embaixador? Uma embaixada é um pedaço de um país dentro de outro. A embaixada americana fica 10 minutos do prédio, 15 minutos do prédio da Videira Interlagos. Lá não é território brasileiro, é solo brasileiro, mas a autoridade daquele lugar, a autoridade máxima, não é a autoridade brasileira, é a autoridade americana. O feriado brasileiro não é feriado americano. Então quando aqui está tudo em carnaval, lá continua a vida tudo normal. Por quê? Porque é uma embaixada, é um pedaço da autoridade dos Estados Unidos dentro do Brasil. A Bíblia diz que você é embaixador dos céus. Quando Ele mudou a sua origem, Ele não mudou para você ser bonitinho, Ele mudou a sua origem para te dar a prerrogativa de manifestar todo o poder e toda a autoridade do céu aqui sobre a terra. Pastor, por que tão pouca manifestação da glória permanente sobre essa terra? É porque nós estamos vivendo uma glória desvanecente. Nós estamos vivendo apenas moveres de culto e acabou e amanhã esqueceu. Mas pastor, como é que a gente experimenta uma glória permanente sobre a nossa vida? É quando você contempla Cristo. Você começa a entender para que você veio, o que você está fazendo aqui. Então esse título dessa conferência não é porque não tinha nada para falar, é porque Deus tem algo para falar. E sabe o que Deus tem para falar para você? Você é o embaixador do céu. Sabe que Paulo termina esse texto dizendo? Ele diz o seguinte: é como se Deus rogasse por nosso intermédio, dizendo que está em paz em paz com os homens. Que loucura! Olha o que Deus está dizendo aqui, que Ele confiou na sua mão o ministério da reconciliação. Você sabe o significado original da palavra reconciliar?
É lindo. Reconciliar um dos significados significa trazer de volta para a graça aquilo que se perdeu. Em uma palavra, chama-se congraçar. Levar para debaixo da graça algo que perdeu a graça. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Qual é o ministério que foi liberado sobre nós? Ministério da reconciliação. Ele nos chamou para nós fazermos isso: pegar aquilo que perdeu a graça e trazer de volta para debaixo do favor. Isso aqui tem a ver com a sua vida e tem a ver com a vida das pessoas que nós precisamos anunciar as verdades. Sabe o que o Senhor tem para falar para quem está nesse momento, na balada, pulando carnaval? Eu vou te falar. Ele tem a mensagem da reconciliação. Ele está dizendo: eu estou em paz com você. Pastor, isso é loucura, fala isso não. É o ministério da nova aliança. Não é pelo que ele está fazendo, mas é por aquilo que Cristo fez. Há perdão para todos os pecados, eles só precisam ir lá desfrutar. Agora olha que poderoso. Diz, é como se Deus exortasse por nossa própria boca, por nosso intermédio, dizendo aos homens para que eles se reconciliem com o Senhor. Sabe qual é a sua mensagem? A nossa mensagem é o seguinte: voltem para debaixo da graça. Nós somos chamados, sabe para quê, irmão? Nós recebemos autoridade para colocar todas as coisas debaixo de uma ordem celestial. Nós fomos chamados para pegar todas as coisas e colocar de volta debaixo da graça do Senhor. E eu quero finalizar essa palavra aqui, liberando isso sobre a tua vida. Qual é a maior marca da nova aliança? Paulo diz: se o ministério da condenação teve a sua glória, teve os seus sinais, em muito maior proporção será a manifestação da glória da nova aliança. Ei, posso te falar? Quando Moisés estava lá, na frente daquela rocha, ele não pôde ver a face, porque a face estava virada para nós. Deus estava dizendo para ele: Moisés, a maior glória não está para a tua geração. Eu estou virado agora para a geração que tem uma maior glória. A glória não são dos servos, Moisés. A glória é para os filhos que contemplaram Cristo por um espelho e tiveram a sua natureza regenerada, transformada pela marca do Evangelho da nova aliança. Quando eu estava vindo para cá, Deus falou algo a respeito dessa supervisão. Eu quero falar algo que eu creio que é para o interior de São Paulo inteiro. A marca do Senhor Jesus para nós, videira e vinha, e eu creio para aquele que crê, para essa nova estação, para esse ciclo da aceleração que está sobre a nossa vida. Nós temos mais aí 9 meses, 9 meses, nós estamos mês 3 já, de aceleração sobre a nossa vida. É que haverá uma marca, pastor Celso. Qual é a marca que haverá sobre o nosso ministério? Qual a marca que haverá? Qual é o mover que vai acontecer no interior de São Paulo? Diga comigo: regeneração. Essa é a maior manifestação da glória de Deus. Escuta que eu vou te falar. Você vai começar a ver gente que você não dava nada para elas, e que você falava: isso aqui nunca converteria. Essas pessoas se convertendo da água para o vinho. Da água para o vinho. Pessoas que estavam paradas no processo de transformação, que tinha glória desvanecente, acreditava no mover, mas a natureza não era mudada. Haverá regeneração. Você vai crescer em maturidade nesses dias. O Senhor está dizendo isso para você. Não é porque o tempo passou, você amadureceu. Marcos Noé disse agora aqui que maturidade não tem a ver com idade. E eu concluo dizendo: maturidade tem a ver com experiência de contemplação da glória de Cristo. Eu sinto que o Espírito Santo vai começar a liberar a tua vida hoje aqui. Você vai receber uma unção, e eu quero falar de maneira profética agora sobre a tua vida. Tem coisas que ainda não encaixaram, tem coisas que ainda não aconteceram, porque você ainda não amadureceu no estágio que o Senhor colocou você. E maturidade é contemplar Cristo e parecer com Ele, amém?
Mas escute, essa próxima fase será liberada na sua vida por conta de uma unção de regeneração que está surgindo, está vazando dessa igreja aqui hoje, está sendo derramada sobre as 14 igrejas, mas isso será derramado sobre o interior de São Paulo. Sabe quais serão os nossos testemunhos? Não é que não vai ter casa, carro, prédio, vai ter, e terão vários, só que eles serão tão insignificantes, eles não terão espaço para serem testemunhados, porque pessoas estarão dizendo aqui: eu era essa pessoa, mas eu fui transformado. Eu estava sentado ali, Deus falou comigo. Pessoas que eram travestis, elas serão transformadas. Lésbicas serão transformadas. Homossexuais serão transformados. Deus vai fazer muita coisa acontecer, da água para o vinho. Empresários que você fala, essa pessoa amava era dinheiro, não tinha nada a ver com o propósito, vai converter. Cantores, gente que você menos imaginava, você não precisa, nunca vai ter uma experiência com Jesus, de repente está aqui adorando a Deus em uma das nossas igrejas. Por que isso? Porque eu vou te falar, esse é o mover de Deus para essa estação. As nossas igrejas vão crescer como elas nunca cresceram. Eu estou te dando aqui o segredo, é contemplando Cristo. Você sabe quem é a pessoa mais importante aqui nessa conferência? Cristo. Cristo. Jesus é a pessoa mais importante. Sabe o que você veio de tão longe fazer aqui, ou até de tão perto? Você veio aqui contemplar Cristo. E quando você contempla, uma experiência interior começa a acontecer. Deus muda a sua origem para te dar todas as prerrogativas para você manifestar o céu na terra. Eu creio que por intermédio desta revelação, sinais, maravilhas, prodígios podem acontecer na igreja do Senhor Jesus na terra. Eu poderia aqui de repente andar no meio dos irmãos, profetizar, sair correndo, fazendo tanta coisa. Você vai ficar feliz, vai ficar triste. Feliz quando receber uma palavra, triste porque ninguém profetizou na sua vida. Então eu escolhi profetizar na vida de todos nesse momento agora aqui. E qual a maior profecia? Cristo em vós. O mistério que estava oculto de geração em geração se revelou. Qual que é? Qual que é a maior profecia? Põe a mão aqui dentro, ó. Diga assim: Cristo em mim. Essa é a esperança da glória permanente. Entendeu? Quantos querem contemplar Jesus agora aqui? Nós vamos fazer algo aqui agora. A gente vai adorar Jesus, amém? Nós vamos adorar ao Senhor. Você está disposto? Tem alguns minutos para isso? Nós vamos ver Jesus agora aqui. Nós vamos falar: Deus, eu creio, minha natureza mudou. Há uma glória nova que foi liberada sobre a nossa vida, e eu quero receber dessa nova unção. Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Com as suas mãos erguidas ao céu. Quantos querem? Feche os seus olhos agora. Quantos desejam isso? Fora da sua agenda, fora da sua programação, fora do momento que você veio, que você programou para estar. O tempo já passou, já era para você ter ido embora, mas você escolheu ficar mais um pouco. E uma unção nova precisa ser derramada sobre a sua vida, e uma glória permanente marcará o seu interior agora. Uma experiência muito maior do que já existiu. Seus olhos serão abertos agora, e uma nova fome, uma nova sede, uma nova paixão pela glória, pela vida de Cristo se manifestará no seu interior agora. Coisas que estavam paradas, processo de transformação que ficou estacionado, está recebendo forma agora, está se tornando parecido com Cristo. Pastor, para quê? Porque Deus quer mudar a tua origem. Ele quer te dar revelação. A sua origem mudou. A sua origem mudou. Receba essa revelação agora. Receba essa revelação agora. Receba essa revelação. Enquanto adoramos a Cristo, enquanto adoramos a Ele, feche os seus olhos e seja transformado
de glória em glória, transformado de glória em glória, de glória em glória, aleluia.